É o boom das commodities de segunda-feira ainda. Eu resolvi fazer esse programa aqui sem tentar destruir ninguém, sem falar mais do Jones Manuel, aquele capitão do mato. Quem sabe, aquele Jô Soares, aquele palhaço. Ele cria um personagem, aquele humorista, enfim. Eu só acho que esse povo wokeísta não é engraçado, entendeu? Eu acho que eles não são engraçados, então pra mim eles não são palhaços. Pra mim o Jones Manuel não é nem um palhaço, ele é só um provocador, né? Provocador. Mas provocação de quê? Provocação do estado social, sei lá. Assim, esse é o mundo do Jones Manuel, né? É uma polêmica de status social, né? Sei lá. Eu não quero nem saber, entendeu? Eu não quero nem saber quem é o mais intelectual. É isso, né? Quem é o mais intelectual, né? Não tem nada a ver com revolução, cara. É só ego. É só orgulho. Como o nome? É só vaidade. Acho que é isso, é só vaidade. O Jones Manuel procurando só vaidade. Mas é isso. Só um segundo. Só um segundinho. Vamos nessa. Então vamos ler as notícias. Não vamos falar mais de ninguém. Só notícias. Só as notícias do... Vamos ver se... Acho que eu vou ficar lendo notícia. Enquanto isso eu vou postar um vídeo aqui no Instagram, um reel, né? Não vai ser polêmico. Mas enfim, vamos lá. Vamos ler o Brasil 247. Brasil 247. Não é sem graça, não. Economia. Trump reclama do Brasil e ameaça impor tarifas. Essa é uma grande notícia, né? As ameaças do Trump contra os BRICS. É uma realidade. Vamos ver aqui. Trump reclama do Brasil e ameaça impor tarifas. Presidente eleito dos Estados Unidos também ameaçou a Índia. Não sabia. Pra mim a Índia era mais... Não sei, cara. Pra mim a Índia é um mistério, na verdade. Às vezes eu acho a Índia submissa, às vezes eu acho a Índia nada, não sei nada da Índia. Presidente eleito dos Estados Unidos também ameaçou a Índia. 16 de dezembro de 2024. Isso aqui foi postado por Leonardo Sobreira. 247. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 16, que Brasil e Índia estariam impondo taxas sobre produtos estadunidenses e ameaçou retaliar com a aplicação de tarifas contra esses países. A Índia taxa muito, o Brasil nos taxa muito. Quê? A Índia taxa muito, o Brasil nos taxa muito. Se eles querem nos taxar, tudo bem, mas vamos taxá-los da mesma forma. É mole, mas sobe, como diria o Macaco Simão. Declarou Trump durante coletiva de imprensa realizada em Mar-a-Lago, no estado da Flórida.
a declaração foi citada pela agência O Estado de São Paulo. Como candidato republicano à presidência, Trump declarou que elevaria as tarifas sobre produtos provenientes da China e de outros países. Além disso, no final de novembro, Trump ameaçou os países dos BRICS com a aplicação de tarifas de 100% caso não desistissem de seus planos de criar uma moeda alternativa ao dólar estadunidense. Que onda, né? Que onda. É isso. Então, por enquanto, são só ameaças. Eu tenho a sensação de que vai dar uma merda muito maior do que esses probleminhas aí, entendeu? Talvez, assim, aconteça até uma terceira guerra mundial antes de todas as picuinhas, entendeu? Na terceira guerra mundial, esquece o povo, cara. Esquece a economia, esquece a moeda. Só vai ter fome e bala. Fome e bala. Queria saber do Brasil mesmo. Economia. Então, assim, o que está acontecendo hoje em dia, né? Eu falei muito mal do Jones Manuel enquanto presidente do Brasil, né? Enquanto futuro político. Que de certa forma ele é malandro, né? De certa forma ele é irrespeitoso, desrespeitoso. Eu acho porque ele, não sei, sempre está tentando se dar bem, né? Tentando se dar uma de malandro, né? Dar uma de sabichão, né? Sei lá. Ibovespa fecha em queda com apreensão sobre fiscal e sem catalisador para compras. O volume financeiro somava 20,2 bilhões de reais antes dos ajustes finais. Então não foi nem uma notícia, foi só uma curta, Enfim. Brasil. Vamos ler sobre o Brasil. Home Brasil. Abre aspas. Começo a semana trabalhando pelo Brasil. Começo com circunflexo, né? Começo a semana trabalhando pelo Brasil. Diz Lula após reunião com Haddad para tratar da agenda econômica. Tá Lula aí com um chapeuzinho. Chapeuzinho bacana, igual o meu. Por aí, se você começa a ficar careca, eu uso chapéu por causa do sol, cara. Esse sol aqui não é brincadeira não, entendeu? Se a Natália Urbana achava que eu tava ficando careca demais, ou se ela achava que ela também tava ficando careca, já não interessa, né? Ela tava, em vida, ela estava errada, né? A questão de ficar ou não ficar careca, não sei, cara. Tem coisas mais importantes, né? Tem coisas mais graves. Vamos lá. O presidente e o ministro Fernando Haddad estiveram reunidos para discutir temas relacionados à agenda econômica e fiscal do país. 247. Conteúdo postado por Bianca Penteado. Uma beleza. Um rostinho beleza. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram na manhã desta segunda-feira 16 para discutir temas relacionados à agenda econômica e fiscal do país. Após o encontro, Lula compartilhou uma publicação no Instagram destacando que iniciou a semana trabalhando pelo Brasil. Tô sendo atacado aqui por carrapato. É mole. Após o encontro, Lula compartilhou uma publicação no Instagram destacando que iniciou a semana trabalhando pelo Brasil. Abre aspas. Eu tenho um plano de metas para o nosso país e tenho uma causa a defender: melhorar a vida do nosso povo brasileiro, escreveu o presidente na legenda de uma foto ao lado de Haddad. Lula recebeu alta hospitalar no domingo 15, depois de passar por uma cirurgia para tratar uma hemorragia intracraniana.
O chefe do executivo fará um exame de reavaliação na próxima quinta-feira, 19. Notícias curtas do Brasil 247. É tão curto que vamos ler um monte. Vamos ler tudo. E depois vamos ler o Brasil de fato. E depois o Brasil... esqueci. O Diário da Causa Operária. Mas vamos lá, por enquanto, o Brasil 247. Banco Central atua para conter saída de dólares, mas nega a tentativa de segurar câmbio. Saída acelerada de dividendos para o exterior pressiona o mercado em meio a incertezas fiscais. 16 de dezembro de 2024. Tem uma foto do Banco Central, foto de Marcelo Casal. Essa conteúdo é postado por Camila França, a youtuber. É a âncora do Brasil 247 da Bahia. 247. Quem acredita que o Banco Central, BC, está tentando manter o dólar abaixo de 6, pode estar equivocado. O dólar abaixo de R$6. Segundo traders consultados pelo UOL, a verdadeira intenção da autoridade monetária é equilibrar o forte fluxo de saída de dividendos para o exterior neste fim de ano. Ainda de acordo com a reportagem, empresas estão enviando mais recursos ao exterior do que o previsto, motivadas pelo temor de uma eventual tributação de dividendos. A principal razão é a possível correlação da tabela do imposto de renda da pessoa física, IRPF, anunciada pelo governo como parte do pacote fiscal. O mercado especula que, para financiar essa medida, o Ministério da Fazenda, liderado por Fernando Haddad, pode implementar a taxação dos super ricos já a partir de 2025. Diante desse cenário, empresários estão antecipando a remessa de lucros para evitar impostos futuros. Para evitar uma disfuncionalidade no mercado de câmbio, o Banco Central passou a realizar leilões de liquidez na semana passada. Apenas nesta segunda-feira foram vendidos 4,6 bilhões de dólares. Em declarações recentes, o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o banco, abre aspas, não vai segurar o dólar no peito, reforçando uma posição que continua válida. Fontes da instituição afirmam que tentar controlar o câmbio de forma permanente seria ineficaz para um país com regime de câmbio flutuante. Além disso, o dólar permanece forte no mercado internacional, enquanto o Brasil enfrenta incertezas fiscais internas. Sem um controle efetivo das despesas públicas dentro dos limites do novo arcabouço fiscal, as expectativas econômicas dificilmente melhorarão. O governo Lula ainda tem uma semana decisiva no Congresso para votar um pacote fiscal já considerado insuficiente por especialistas. É isso. Não entendi nada. É que eu não sou formado em economia, não sou economista, entendeu? Mas vamos ler outra de economia para tentar evoluir. Home Economia, Brasil 247. Haddad se surpreende com a recuperação de Lula. Isso aqui é mais interessante, mais fácil, né? Uma pessoa saudável. É fácil de perceber, sei lá. Ministro da Fazenda se reuniu com Lula em São Paulo, onde o presidente se recupera após receber alta hospitalar. 16 de dezembro. Uma foto do Lula rindo. Conteúdo postado por Leonardo Sobreira. 247. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descreveu nesta segunda-feira, 16, o estado de ânimo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se recupera em sua residência em São Paulo, SP, após receber alta hospitalar.
Segundo ele, Lula está, abre aspas, bem disposto e absolutamente tranquilo. O ministro acrescentou ainda que o presidente está corado e muito bem. O titular da pasta atualizou Lula sobre a tramitação das medidas fiscais, da reforma tributária e do orçamento para 2025. Todos em análise no Congresso Nacional, informou o Palácio do Planalto em comunicado. Abre aspas. Confesso a vocês que me surpreendi com a disposição do presidente. Está muito tranquilo. Foi um despacho absolutamente normal. Ele está corado, muito bem, afirmou Haddad. Lula recebeu alta hospitalar do sírio-libanês em São Paulo no último domingo 15, após ser submetido a um procedimento cirúrgico de emergência para drenar um hematoma no crânio. É isso aí. Acho que já deu, né? Já lemos o Brasil 247. Vamos ler o Brasil de fato e o wokeísmo deles. O wokeísmo é uma praga, né? O wokeísmo é uma epidemia, né? Mas o wokeísmo é uma espécie de... Eu acho o wokeísmo é uma espécie de autopromoção, entendeu? De status social, de uma espécie de humorismo fake só pra dar nas vistas, entendeu? Tudo isso. Então, se tem alguém aí lutando pela, não sei, por qualquer polêmica vazia, entendeu? É o moralismo pós-moderno, eu acho. Muito normal na academia, né? E eu já tenho lido algumas coisas, algumas causas wokeístas aqui no Brasil 247, por isso que eu falo, entendeu? Mas, em geral, o Brasil 247 é recomendado pelo Rui Costa Pimenta também, entendeu? Talvez é pra eu não ler o Diário da Causa Operária, entendeu? Pra eu cair fora. Mas vou ler tudo, viu, Rui? Vou ler todos os erros ortográficos aí. Brincadeira, ó, saca? Tanto faz, cara. Erro ortográfico, erro de pontuação, tanto faz, cara, entendeu? É bom sinal de que é escrito por ser humano, né? É bom sinal. Então, aqui na capa do Brasil de Fato, fala assim, abre aspas, Bolsonaro livre é ameaça e ruas devem cobrar punição, diz historiador após prisão de general. Então, isso aqui é um wokeísmo, porque se o povo cobrar prisão, beleza. Agora, isso nem vai garantir que o Bolsonaro fique preso por conta das mortes da pandemia, por conta qualquer coisa, né? Por quê? Pela tentativa de golpe, de assassinato. Isso não vai mudar a política no Brasil, né? O bolsonarista vai continuar lá comprando munição para as armas, né? Enfim, política sem anistia. Abre aspas, Bolsonaro livre é uma ameaça. Imobilização nas ruas deve cobrar punição. Fecha aspas. Diz historiador após prisão de general aliado. Valério Arcari exalta a prisão de Braga Neto, mas explica que não basta unicamente confiar no trabalho das instituições. Kaique Santos, Brasil de Fato, São Paulo, SP. 16 de dezembro de 2024. Braga Neto foi preso no sábado acusado de tentar interferir nas investigações sobre tentativa de golpe. General é um dos indiciados no inquérito, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Foto de Evaristo Sá. O general da reserva Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa pela tentativa de reeleição do então presidente Jair Bolsonaro do PL em 2022, passou a segunda noite preso na primeira divisão de exército na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi engraçado porque eu estava assistindo a TV 247 e alguém teve uma ideia
postou um superchat de R$10 falando que isso aí podia ser melhor para os militares porque Braga Neto ia organizar um golpe na prisão. Talvez, né? Assim, o Braga Neto tá vivo, ele vai continuar pensando no golpe. Sei lá, não... eu não tô defendendo o golpe, mas eu estou sendo realista, né? Que nem o John Mearsheimer. O realismo, né? Braga Neto vai continuar golpista na prisão. Enfim. Mas eu acho que é um exagero, né? Tanto faz. Hoje em dia, você organiza um golpe pelo WhatsApp, né? Né, Tommy? Vem cá. Vamos organizar o golpe aqui, vem. Vem cá, Tommy. Vem cá, Tommy. O general da reserva Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa pela tentativa de reeleição do então presidente Jair Bolsonaro do PL em 2022, passou a segunda noite preso na 1ª Divisão de Exército na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro. Braga Neto foi preso preventivamente pela Polícia Federal, PF, no último sábado 14, acusado de obstrução de justiça, ou seja, o ato de tentar atrapalhar as investigações sobre tentativa de golpe de Estado. Braga Neto, assim como o ex-presidente aliado, consta na lista dos 37 indiciados do inquérito final da PF sobre o caso, que está sob análise da Procuradoria-Geral da República, PGR, diante de pedidos de acusados de envolvimento na trama golpista. Por anistia, diante de pedidos de acusados de envolvimento na trama golpista por anistia, como aconteceu na ditadura, a prisão de um general de alta patente é extremamente significativa, pontua o historiador Valério Arcari, que também é professor titular do Instituto Federal do PSTU, brincadeira, de São Paulo, IFSP. Ele falou sobre o assunto durante o Jornal Central do Brasil. Abre aspas. Me emociona profundamente o fato de termos um general de 4 estrelas do topo da carreira do Exército na prisão. Eu sou da geração que lutou contra a ditadura. Meu pai esteve preso durante 1 ano. Eu estou entre aqueles que interpretam que a impunidade dos altos comandos das Forças Armadas envolve Marinha e Aeronáutica, não somente o Exército. É um dos fatores-chave dessa instabilidade que ameaça as liberdades democráticas ao longo dos últimos 40 anos. Nós não podemos empurrar para baixo do tapete, contextualiza. É a PGR que vai decidir se denuncia ou não os acusados, que podem ser julgados a partir daí. Porém, com a prisão preventiva, a situação de Braga Neto se complicou e pode complicar ainda mais a de Bolsonaro, que além de indiciado no caso de tentativa de golpe, ainda acumula outros 2 indiciamentos, um por falsificação de cartões de vacina e outro em razão do caso das joias sauditas. Falsificação de cartões de vacina. O mais grave foi a negligência, né? Foi a inoperância na pandemia, né? O fato dele deixar o povo morrer mais do que em qualquer outro lugar do mundo, né? Isso é o pior de tudo.
Para Arcari, passou da hora de Bolsonaro ser punido. Segundo o professor Justiceiro, brincadeira. Segundo o professor, ele apresenta riscos em liberdade. E não vai bastar apenas o trabalho das instituições para a responsabilização do ex-presidente e demais militares e acusados de atentar contra a democracia. Abre aspas. Não é possível iludir o desafio de que essa investigação tem que ir até o fim, mas eu diria que as visões da história sugerem que não basta unicamente confiar no trabalho das instituições. Há uma brecha, há uma divisão na classe dominante, há uma fratura e há uma oportunidade, porque é uma mobilização cuja máxima responsabilidade é de esquerda, mas é uma mobilização mais amplia. Mas é uma mobilização que amplia a audiência para inclusive dissidências da classe dominante. E portanto, o decisivo que será a chave é a mobilização das massas. Nós vamos ter que ir às ruas, argumenta o historiador. Abre aspas. Oxalá que a prisão de Braga Neto seja o desdobramento de um processo de investigação que tem que se apoiar numa premissa fundamental, que é o perigo que nós atravessamos, já que agora está muito claro que existia um projeto conspirativo que passava pela destruição da linha sucessória da presidência. Veja, eles pensavam em matar o Lula. Tem um link aqui para eles pensavam em matar o Lula. Isto não é pouco. Isto é simplesmente um retrato de uma situação dramaticamente perigosa. O desafio da esquerda para o próximo ano, isto vai atravessar o próximo ano, é construir uma campanha nas ruas de mobilização de massas pelo sem anistia, ou seja, pela punição de todos os golpistas e por Bolsonaro na cadeia. Bolsonaro livre é uma ameaça. A entrevista completa está disponível na edição desta segunda-feira 16 no Central do Brasil, no canal do Brasil de Fato no YouTube. Tem mais. Um ano depois e há pouco mais de um ano, um incêndio em acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, em Parauapebas do Pará, deixou 9 militantes mortos. Na época, o governo federal se comprometeu com o assentamento das famílias, mas de lá para cá, pouca coisa foi feita. Não estou entendendo, é como se fossem curtas. Trump versus China. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que vai aumentar as tarifas dos produtos importados da China, uma medida que pode impactar negativamente a economia estadunidense. Isso aqui acho que foi do Brasil, a Central do Brasil. O Central do Brasil é uma produção do Brasil de Fato. O programa é exibido de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre às 13 horas, pela Rede TVT e por emissoras parceiras. Edição Martina Medina. Vamos ler mais só uma ou duas. Vamos ler as manchetes. O conhecimento agroecológico é uma das nossas últimas saídas, alerta presidente da ABA. Ao Parlamento da União Europeia, Stedley cobra freio a empresas europeias que envenenam a América Latina. Só mais uma. Início, política, economia do Brasil de Fato. Lula manifesta preocupação com desidratação do pacote fiscal. Haddad conversou com o presidente na manhã desta segunda-feira 16. Agência Brasil, 16 de dezembro de 2024. Segundo Haddad, entre os pontos da reforma discutidos com Lula,
estavam a retirada da exclusão das armas e das bebidas açucaradas do imposto seletivo. Na manhã desta segunda-feira, 16, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na residência do presidente na capital paulista, onde se recupera de uma cirurgia de emergência feita na semana passada para conter um sangramento intraucraniano. Eu acho que essa questão do fim do imposto à bebida açucarada é o típico assunto wokeísta, né? Porque, sei lá, o povo, na minha concepção, o povo brasileiro ainda tem muita gente que não consegue comprar nem açúcar, né, cara? Entendeu? Então tem uma galera aí da universidade, talvez nem eles consigam comprar açúcar, mas eles forçam a barra, entendeu? Eles forçam a barra para parecer que eles têm condição e eles têm um problema de primeiro mundo, entendeu? Isso é o wokeísmo. Problemas de primeiro mundo. Enfim. Bundas commodities. O wokeísmo é problemas de primeiro mundo. É pura hipocrisia, né, cara? É um faz de contas. Haddad informou que um dos temas da reunião foi o pacote fiscal. Abre aspas, tratamos das medidas fiscais. Eu apresentei a eles, os relatores do pacote fiscal, como nós vamos encaminhar a necessidade de votação nesta semana. Só um segundo. Me perdi. Esta semana... Na manhã desta segunda-feira, 16, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na residência do presidente na capital paulista, onde se recupera de uma cirurgia de emergência feita na semana passada para conter um sangramento intracraniano. Haddad informou que um dos temas da reunião foi o pacote fiscal. Abre aspas, tratamos das medidas fiscais. Eu apresentei a ele os relatores do pacote fiscal, como nós vamos encaminhar a necessidade de votação nesta semana e alguns projetos das reformas microeconômicas que também precisam ser votados nesta semana, fecha aspas, revelou o ministro da Fazenda. De acordo com o ministro, o presidente Lula manifestou preocupação com a votação do pacote fiscal. Abre aspas, Lula fez um apelo para que as medidas não sejam desidratadas, disse o ministro. Abre aspas, nós temos aí um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Estamos muito convencidos de que vamos continuar cumprindo as metas, disse Haddad. Ele pediu um quadro detalhado para falar com os líderes e garantir que não haja desidratação nas medidas fiscais, completou. Segundo Haddad, entre os pontos da reforma discutidos com Lula, estavam a retirada da exclusão das armas e das bebidas açucaradas do imposto seletivo. Não entendi. Enfim, vamos ler. Abre aspas, discutimos com ele e alguns detalhes que preocupavam mais. A questão das armas, a questão das bebidas açucaradas, em função da saúde pública, também comentada. A questão da saúde pública também foi comentada. Discuti com ele... Discutimos com ele alguns detalhes sobre discutimos com ele alguns detalhes que preocupavam mais. A questão das armas, a questão das bebidas açucaradas em função da saúde pública também foi comentada. Discuti com ele todos os detalhes do que foi alterado para que ele pudesse julgar a conveniência de eventualmente orientar
os líderes da base, disse. Haddad disse que o presidente, abre aspas, está muito bem disposto, fecha aspas, e acompanhando as negociações sobre a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional. Me surpreendi com a disposição do presidente e ele está muito tranquilo, disse Haddad. Na quinta-feira 12, o Senado aprovou o principal projeto de regulamentação da reforma tributária, o projeto de lei complementar 68 de 2024. Com a conclusão da tramitação no Senado, que durou cerca de 5 meses, o substitutivo ao texto retornou à Câmara dos Deputados para nova votação por ter sido modificado. Caberá aos deputados manter ou retirar pontos aprovados pelo Senado, dando a palavra final sobre a regulamentação no Legislativo. Alta hospitalar. O presidente Lula recebeu alta hospitalar do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, neste domingo 15. Apesar da alta hospitalar, Lula se mantém em recuperação em sua residência no Alto de Pinheiros, em São Paulo, até pelo menos nesta quinta-feira 19. Edição Fernando Fraga. Relacionadas, só as manchetes. Lira diz que governo não tem votos para aprovar pacote fiscal. Disputa envolve emendas. Pacote de cortes de gastos veio menos injusto, mas impactos são negativos para trabalhador, diz economista. Haddad anuncia pacote de cortes de gastos e isenção de imposto de renda para renda até até R$5.000 e nova faixa para quem ganha mais de 50 mil. Vamos ler essa aqui que diz: pacote de cortes de gastos veio menos injusto, mas impactos são negativos para trabalhador, diz economista. Medidas resultam de pressão do mercado financeiro, mas mudança na política do imposto de renda é importante, diz Diogo Santos. Kaique Santos e Luana Ibelli. Brasil de Fato, São Paulo, SP. 3 de dezembro. Muito antigo. Muito antigo. Vamos logo pro Diário da Causa Operária. Vamos logo pro Diário da Causa Operária. Só mais 11 minutos. Só mais 10 minutos, na verdade. 10 minutos com a Causa Operária. É pouco, mas é bom. Muitas vezes é bom, sim. Tem matérias boas. É do meu partido. É o partido do meu coração, tá? É o melhor partido que eu já conheci na vida, cara. Francamente, eu nem acreditei quando eu vi na TV. Quando eu vi um cartaz em Salvador que tava assim, partido trotskista, e tava assim, Trotsky, Lenin. Nem acreditei. Aí depois numa eleição seguinte, eu vi assim, Trotsky, partido trotskista. Nem acreditei, cara. Aí também tava falando que a justiça tava cancelando eles. Aí então a gente disse, pô, esse é o partido que vale a pena, cara. Esse é o partido que eu tenho que continuar. Aí só... Infelizmente, eles só começaram a transmitir análises a partir de 2014. Talvez eles fizeram coisas antes, mas vamos lá. Só as manchetes. Brasil, Lucas Passos, 400 dias preso a mando do Mossad. Eu leio pouco, eu leio menos, porque também o volume é muito maior no Brasil 247. Então... esse é o grande jornalão da esquerda, da esquerdona, né? O Brasil 247. Além de que o Rui Pimenta, ele fica o dia inteiro na TV, quase a semana toda, entendeu? Então é melhor, é bom, cara, entendeu? É bom porque você assiste na TV, né? Mas vamos ler alguma coisa aqui no Diário da Causa Operária. Judiciário. Cerco do STF à liberdade de expressão é pior que o da ditadura. Derrubada do artigo 19
do Marco Civil da Internet levará ao nível inédito de censura. Essa notícia é de hoje, 16/12. A liberdade de expressão no Brasil nunca esteve tão ameaçada como agora. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, STF, deu mais um passo no cerco à liberdade de opinar e se manifestar, estabelecendo uma censura que supera, em muitos aspectos, as práticas da própria ditadura militar. Agindo como se fosse dono do país, o STF está criando um ambiente de vigilância e censura nas plataformas digitais, transformando a internet em um espaço cada vez mais controlado pelos grandes monopólios, como é na televisão. Na última votação, os ministros Toffoli e Fux declararam a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que até então protegia as plataformas digitais de serem responsabilizadas por conteúdos gerados por terceiros. Essa decisão é um ataque direto à liberdade de expressão. Com essa mudança, agora qualquer pessoa que se sinta ofendida pode exigir por meio de uma denúncia que plataformas como Google ou YouTube removam conteúdos sem que haja qualquer avaliação judicial prévia. Uma simples denúncia pode resultar na retirada imediata de um conteúdo, sem que o autor tenha direito à defesa, o que configura uma censura automática e sem controle. O que torna essa decisão ainda mais grave é que, ao transformar as plataformas em órgãos de censura, o STF está assumindo um papel que nunca lhe foi conferido, o de legislar e de exercer funções que deveriam ser do Congresso Nacional. O STF já não se limita a julgar a constitucionalidade das leis, mas cria suas próprias leis. A decisão de Toffoli de declarar inconstitucional um artigo do Marco Civil da Internet, por exemplo, não apenas modifica uma lei, mas cria um novo aparato estatal de vigilância digital, onde órgãos do governo, como o Ministério da Justiça e a Agência Nacional de Telecomunicações, monitorarão e controlarão o que é dito na internet. E o pior, tudo isso ocorre sem uma definição clara do que é aceitável ou não. O conceito de racismo, por exemplo, está sendo diluído a tal ponto que qualquer discordância política pode ser interpretada como crime. Quem hoje defende a resistência palestina pode ser acusado de antissemitismo e até processado por isso. A ditadura do STF não precisa de tanques nas ruas, nem de ditadores visíveis. Ela age de maneira mais discreta, com aparência legal, mas quer estabelecer uma censura de massas, limitando a liberdade de opinião por meio de decisões judiciais que impõem sua visão de mundo sem o respaldo da democracia e do debate público. O STF, ao decidir sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, está agindo como se fosse o único poder no Brasil. Ao declarar esse artigo inconstitucional, ele não apenas derrubou uma lei que garantia a liberdade de expressão nas plataformas digitais, mas também abriu um precedente perigoso para que qualquer opinião contrária ao regime seja suprimida. O STF está criando um sistema em que a simples denúncia pode ser suficiente para a censura sem que se observe o processo legal. Talvez o DCO deveria publicar alguma coisa sobre o... Esqueci o professor da USP, que foi o Alisson Mascaro. Eu acho, talvez eles publicaram, porque é a mesma coisa, é arbitrário, né? Mas vamos ler uma coisa sobre a Síria. Não é sobre o Brasil, não, mas vamos ler do mesmo jeito. Golpe na Síria. Imprensa burguesa
lança a campanha Meu Terrorista Favorito. A imprensa tem se esforçado para convencer as pessoas de que os mercenários contratados pelo imperialismo são, na verdade, revolucionários preocupados com questões humanitárias. Eu acredito, cara. Eu acredito no PCO, entendeu? Se o PCO tá falando isso aqui, eu acredito no PCO. Por cima de um monte de blog do Norte Global, sei lá. Por cima de muita gente no Norte Global. A imprensa tem se esforçado para convencer as pessoas de que os mercenários contratados pelo imperialismo, que depois de mais uma década de crimes finalmente derrubaram o governo de Bashar al-Assad na Síria, seriam seres humanitários preocupados com as minorias e que libertaram por meio de uma revolução a população de toda a opressão imposta pela ditadura que supostamente existia no país. Embora sejam considerados terroristas por vários países, inclusive nos Estados Unidos, que oferecem 10 milhões de dólares pela captura do líder da organização Hayat Tahrir al-Sham, HTS, depois de um banho e tosa desses verdadeiros animais, no pior sentido da palavra, os porta-vozes do imperialismo lançaram uma campanha apelidada oportunamente por esse jornal de Meu Terrorista Favorito. E acho que acabou meu tempo, porque eu gosto de ler AK-47. Tem um monte de carrapato perseguindo a gente, Tommy. Vamos fazer só uns abdominais aí. Fazer só alguns abdominais aí. Muito poucos abdominais. Essa aqui é o exercício que eu faço. É bom para as costas, na verdade. Bom, e é isso. Já está feito o exercício.